Frente 3, módulo 24, encerrando a geometria analítica, a posição dos pontos de um plano em relação a uma reta e distância de ponto a reta, tá? Então, inicialmente, vamos ver a posição dos pontos em relação a uma reta. Então, seja o plano cartesiano, é R uma de suas retas, plano cartesiano XY e R uma reta. Em relação à reta R, os pontos do plano podem assumir uma das seguintes posições relativas. Ele pode pertencer à reta, pertencer ao semiplano 1 ou pertencer ao semiplano 2. Por que semiplano? Peguei o plano cartesiano e dividi em duas partes. O cinza claro é o semiplano 1 e o cinza escuro o semiplano 2, tá? Aí vem a teoria. Para sabermos qual dos semiplanos é positivo ou negativo, procede-se da seguinte forma, tá? Letra A. Procura-se o valor numérico do trinômio ax mais by mais c para o ponto de origem 0, 0. Se o resultado é positivo, o semiplano que contém a origem é positivo e o outro é negativo. Se o resultado for negativo, o semiplano que contém a origem é negativo e o outro é positivo, tá? E agora, se o resultado der zero, significa que a origem pertence à reta. E devemos, pois, tomar outro ponto como exemplo, 1, 0, 2, 0, 0, 1, externo à reta, para então recairmos no estudo anterior. Então, vamos ver esse exemplo que eu passei aí para entender bem essa situação e depois seguimos a aula, tá? Represente graficamente a inequação 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Eu sei que eu vou chamar essa reta aqui, ó, de R, tá? Inicialmente igual a 0. Para quê? Para achar os pontos, tá? Sempre eu acho os pontos no plano cartesiano para ver onde ela está localizada, tá? Quais são os pontos mais adequados para eu poder encontrar uma reta no plano cartesiano? Sempre eu vou usar, ó, 0 para x e 0 para y, ok? Se o x vale 0, tá? Então, eu vou recair em menos 3y menos 6 é igual a 0. Menos 3y é 6. 6 dividido por 3 dá 2, menos 2. Tá? Se o y for 0, 3 é 0, 0. Jogo 6 para cá, 6 dividido por 2 dá 3. Então, eu tenho os seguintes pontos, ó. 0 e menos 2 e 3 e 0. Jogo no plano cartesiano, tá? Plano cartesiano. Eu vou usar aqui, ó, eixo X e eixo Y. Eixo X e eixo Y. Então, eu tenho ponto 0 e menos 2. E quem mais? E o 3 e o 0. Então, eu tenho aqui, ó, essa reta. Essa reta é a reta de equação 2x menos 3y menos 6 igual a 0. Então, eu quero representar graficamente ela desta forma, ó. 2x menos 3y menos 6 é maior ou igual a 0, tá? Então, para isso, nós vamos proceder desta forma. Que forma? Procura-se o valor numérico do trinômio para a origem, tá? Então, eu tenho o trinômio 2x menos 3y menos 6. Eu vou substituir aqui, ó, a origem 0, 0. Então, ficou 2 vezes 0, 3 vezes 0, menos 6. Cancelei, cancelei, deu menos 6. Muito bem, tá? Então, agora eu vou aqui, ó. Se o resultado é positivo, o semiplano que contém a origem é positivo e o outro é negativo. Se o resultado for negativo, o semiplano que contém a origem é negativo e o outro positivo. O que deu? Deu negativo. Então, qual é a conclusão que chegamos, tá?
o semiplano que contém a origem é negativo. Por quê? Ele deu aqui. Então, vamos lá. Plano cartesiano, a origem aqui, a reta R dividiu o plano em 2 semiplanos, esse e esse. O semiplano que contém a origem é negativo. Então, o que eu chego à conclusão? Esse lado, esse semiplano é negativo e esse semiplano aqui, ó, é positivo, certo? Agora eu tenho que escolher um. O que eu vou escolher? Ele está pedindo que 2x menos 3y menos 6 seja maior que zero. Ser maior que zero é ser positivo, tá? Qual é o plano, o semiplano que é o negativo, que é o positivo? O de cima ou de baixo? O de baixo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pintar como resposta o meu semiplano de baixo, tá? Ó, tô pintando todinho o semiplano que é positivo, certo? Então, vou até o fim pintando o semiplano que é positivo. E essa é a minha resposta. Normalmente, é um exercício dissertativo, tá? Bom, essa é uma parte, posição de pontos de um plano em relação à reta. E agora eu tenho também, como teoria, distância de um ponto a uma reta. Então, olha lá, seja R, a reta R de equação ax mais by mais c igual a zero. E o ponto x0 e y0 não pertence à reta. A distância do ponto P à reta R será, é uma formulazinha, tá? Ó, distância do ponto P à reta R, módulo de ax0 mais by0 mais c dividido por a ao quadrado mais b quadrado. Quem é A, B, C? São os coeficientes numéricos da reta. Quem é x0 e y0? São as coordenadas do ponto P. Então, vamos seguir. O que pede o primeiro exercício? Ele diz assim, o primeiro exercício. Um mapa é localizado sobre um sistema dos eixos cartesiano ortogonal, de modo que a posição de uma cidade é dada pelo ponto 1, 3. Um avião descreve uma trajetória retilínea segundo a equação 2x mais, x mais 2y igual a 20. Qual é a menor distância da cidade ao avião, tá? Primeiro, graficamente, eu tenho que saber quem são os pontos, né, que pertencem ao plano cartesiano. Então, olha lá, a minha reta, ela é x mais 2y menos 20 igual a zero. Lembra que eu falei? Para achar os pontos, qual é a maneira mais fácil de achar os pontos? Nem preciso fazer a tabelinha, estou fazendo aqui só para deixar mais visível para vocês, tá? Ó, então, eu determino o x valendo zero e o y valendo zero para ficar mais fácil. Se o x vale zero, o y vale 10, só substituir. Se o y vale zero, o x vale 20, ok? Então, eu teria a seguinte situação, tá? Eixo x, o eixo y, tá? Eu tenho o ponto primeiro, inicialmente o ponto 1 e 3, tá? Eu tenho ponto 1 e 3, meu ponto P. Esse avião, ele descreve essa trajetória. Então, eu teria aqui, ó, o ponto 20, 0 e 0, 10. Então, a minha reta R passa por esses dois pontos, tá? Como ele é um exercício dissertativo, a construção é essa aí, tá? Quem que é essa reta?
x mais 2y menos 20 é igual a zero. Então, o que o exercício pede, tá? Qual é a menor distância da cidade ao avião? A menor distância, eu sei que sempre é a distância que forma um ângulo reto com a reta. Então, ele quer saber essa distância, tá? Ah, mas estudamos distância entre ponto e reta? Sim, nós já vimos lá, tá? A distância entre o ponto e a reta vai ser a fórmula, né? Ó, AX0 mais BY0 mais C em módulo, tudo isso dividido por quem? Por raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Bom, quem que é a reta? X mais 2y menos 20 igual a zero. Quem que é o ponto que o exercício deu? O ponto 1, 3. Tá? Então, quem é quem? Tá, ó. O 1 é o A, o 2 é o B e o C é menos 20. Por quê? Toda a equação está na forma AX mais BY mais C igual a zero, tá? E o ponto, eu sei que aqui é o x0 e o y0. Apenas substituir valores, tá? Então, olha lá. A distância do ponto P à reta R será 1 vezes 1 mais o 2, que é o B, vezes o 3, que é o y0, mais menos 20. Então, direto, menos 20, tá? Tudo isso sobre, o que eu vou pegar aqui, ó? Raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Quem é o A? 1. Quem é o B? 2 ao quadrado. Ok? Então, é só calcular agora. Distância de P até R será módulo D. Ó, 1 vezes 1, 1. 2 vezes 3, 6, menos 20, sobre raiz de 2 ao quadrado, 4, com mais 1, 5. Então, ficará 6 mais 1, 7, módulo de 13 sobre raiz quadrada de 5. Módulo, eu sei que é um número sem sinal. Então, vai ser 13 sobre raiz de 5. Vou racionalizar, porque nunca devo ter denominador raiz. Então, vai resultar em quê? 13 raiz de 5 sobre 5. Essa é a distância desse ponto a essa reta. Certinho? Exercício número 2. Teremos pouco espaço aí. Vamos ver se vai dar para resolver, tá? Ele diz assim, ó. A figura abaixo ilustra as localizações de um posto de saúde P e de um trecho retilíneo de uma rodovia AB. Então, eu tenho lá, ó, o ponto e uma rodovia AB em um plano cartesiano ortogonal na escala 1/200. O que ele diz? Pretende-se construir uma estrada ligando o posto à rodovia, de modo que a distância entre eles seja a menor possível. Se a unidade de medida real é 1 metro, a distância entre o posto e a rodovia deverá ser igual a... Bom, se ele quer que a distância seja a menor possível, então essa distância tem que formar um ângulo reto em relação à a reta. Então, essa é a menor distância, formando um ângulo reto aqui, tá? Essa seria a menor distância. Então, vamos entender, tá? Quem é o ponto P? O ponto P, eu sei que ele marcou no 30Y, eu sei que ele é quem? 0, 30, tá? A reta AB, eu não tenho essa reta B, mas ela me deu 2 pontos. Quem que é o ponto A? Menos 20 e 20. E quem que é o ponto B?
é o 20 e menos 10. Então, para eu achar a distância de um ponto à reta R, eu preciso conhecer essa reta primeiro. Então, se eu tenho 2 pontos, eu consigo conhecer a reta. Como? Achando o determinante, tá? Lembra, ó, x, y, menos 20 e 20, 20 e menos 10, tá? Complemento com o 1, passo tracinho, por sarri, repito a primeira e a segunda, tá? E vou achar a equação da reta AB, para assim poder saber a distância, ok? Então, vamos lá. O que eu tenho aqui, ó? 20x, quem mais? 20y, quem mais? Menos 20 vezes menos 10 dá mais 200, ok? Voltando agora, 20 vezes 20, tô voltando, menos 400, tá? 1 vezes menos 10 vai dar mais 10x, certo? E, por último, y vezes menos 20 vai dar mais 20y, que é igual a 0. Percebem que a partir daí eu vou ter a equação de reta, tá? Vamos somar. 20x mais 10x, 30x, tá? 20y mais 20y, 40y. E 200 menos 400, menos 200 é igual a 0. Percebo que dá para dividir por 10, né? Então, desta forma, a reta AB será 3x mais 4y menos 20 igual a 0. Já tenho aí a reta AB. Agora, o que precisamos descobrir? A distância do ponto P à reta B, tá? Então, vou fazer aqui embaixo, ó, tá? Então, item 2. Quem é o ponto P? É 0,30. Quem é a reta AB? É 3x mais 4y menos 20 igual a 0. Então, eu já sei que a distância do ponto P à reta R é módulo de AX0 mais BY0 mais C em módulo, tá? Tudo isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado mais B quadrado. Então, distância de P até R será. Agora, vamos substituir valores, tá? Vai ficar, quem é A? 3. Quem é X0? 0. Quem é B? 4. Quem é Y0? 30. Quem é C? Menos 20 em módulo, tá? Então, tudo isso dividido por raiz quadrada de A ao quadrado 3, B quadrado 4. Ok? Então, vamos lá. Zerou, não é isso? 4 vezes 30, 120, menos 20 vai dar módulo de 100, dividido por 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9, 9 mais 16 dá 25, tá? Cuja raiz é 5, e o módulo de 100 é 100, então essa distância será 20, tá? 20 foi dada a unidade de medida? A medida real é o metro, tá? Então, 20, no caso, metros, né? Então, o que ele fala agora? Pretende-se construir... A escala, desculpa, ó. Em um plano cartesiano ortogonal, na escala 1 por 200, tá? Então, aqui é metros, certo?
1 por 200. A escala que foi dada, eu vou usar aqui, ó. A escala que foi dada é 1 por 200, ou seja, a cada 1 centímetro no desenho corresponde a 200 centímetros no real, tá? Então, no caso, o que basta fazer? Basta multiplicar 20 vezes 200. Eu vou ter 4.000 metros, certo? Então, 4.000 metros, a unidade aqui, ó, não é esse 2 quilômetros, 4.000 metros corresponde a 4 quilômetros. Alternativa D. Ok? Eu tinha espaço aqui. Vamos lá. Para o terceiro exercício. Olha o que fala o terceiro exercício agora, que esse exercício é de posição, né? De uma reta em relação, do ponto em relação a uma reta. Então, vamos lá. Número 3. Representar no plano cartesiano a região R determinada pelas inequações x mais y menos 10 é menor ou igual a zero. Aqui não tem esse igual, tá? X é maior ou igual a zero e y é maior que zero. Então, vamos começar reconhecendo quem é essa reta, tá? Então, vamos lá. A reta de equação x mais y menos 10 é menor ou igual a zero. Eu posso dizer que ela é x mais y menos 1 igual a zero. Lembra como que eu acho os pontos, né? Substituo x e y por zero, né? E acho facilmente os dois pontos que elas interceptam o eixo x e o eixo y, tá? Se o x é zero, o y vale 1. E se o y é zero, tá? Ó, se o x é zero, o y vale 1. Se o y é zero, o x também vai valer 1. Então, ela passa pelo ponto. Desculpem, aqui é 10, 10, então é 10 e 10, tá? Então, eu sei que ela passa pelo ponto 0, 10 e 10, 0, tá? Então, vamos lá. Primeiro, reconhecer quem é essa reta, tá? Eixo X, eixo Y, ó. Tá? Então, eu tenho ponto 10 e 0, ela passa mais ou menos por aqui, e 0 e 10. Então, a minha reta R, ela tem, tá? Essa situação aqui, ó. Então, eu sei que aqui é x mais y menos 10 é igual a zero. Muito bem. Mas, eu tenho aí um sistema de inequações. Então, eu preciso reconhecer quem são essas equações, tá? Para poder desenhar e saber qual é a minha solução. É um exercício dissertativo, tá? Então, o que eu disse a vocês? Para reconhecer onde ele se a origem é positiva ou negativa, o que eu tenho que fazer? Substituir por 0, 0, né? Então, ó, 0 mais 0, menos 10. 0, 0 deu o quê? Menos 10. Que conclusão que eu chego? Como no exemplo que eu dei para vocês. O semiplano que contém a origem é negativo. Por que é negativo? Porque aqui deu negativo, tá? Então, aqui, ó, é 0, que é a origem. Se eu peguei essa reta, eu dividi o plano em 2 semiplanos, o semiplano que contém a origem é negativo e o outro é positivo. Então, a origem tá aqui, esse semiplano aqui, ó, ele é negativo.
tá? Esse é negativo. Logo, o de cima é positivo. Certinho? Então, agora eu vou analisar o que que eu quero. O que que o exercício pede, tá? Que seja menor que zero. Ser menor é ser negativo. Então, desse gráfico, o que me interessa? O lado negativo. Então, eu venho aqui, tá? E vou pintar todo o lado negativo, tá? Agora é ter paciência aí de eu pintar todo o lado negativo. Então, eu vou pintar daqui pra lá, ó, daqui pra baixo, tá? Ó, vou riscar de preto. Eu risco para depois vocês observarem melhor o comportamento do gráfico, tá? Ó, tô pintando de preto essa primeira inequação. Todinha de preto. Então, tudo que contém a origem é negativo. Essa é a resposta da minha primeira, tá? O que que ele quer agora a segunda? Essa é a primeira, essa é a segunda e essa é a terceira, tá? Ele quer que x seja maior que zero, tá? O eixo x tá aqui, tá? Se o zero tá aqui, o eixo x maior que zero está à direita do zero. Então, eu vou pintar de azul o x maior que zero, tá? Então, tudo à direita do zero, eu vou pintar, ó, de azul. Então, vou pegar aqui, ó, desde aqui de cima, ó, tá? Pintar de azul. De azul, eu tô pintando o x positivo. Então, eixo x, tá? Positivo. Tudo que o x for positivo. Tá? Agora, eu quero que o outro seja maior que zero. O y maior que zero. O y para cima, tá? Então, tudo que é para cima é positivo. Não é isso? Ó. Opa, tá aqui. Tudo que é então, é um exercício dissertativo, tá? Dá só trabalho de fazer isso aí, mas é fácil de observar. Bom, então, como eu tenho a intersecção, como eu tenho três inequações, eu preciso ver qual é a região que eu pintei de azul, preto e vermelho ao mesmo tempo, tá? Então, o que que dá para observar? Que é sempre o resultado de um sistema de inequações a intersecção dos três. Então, o que que eu desenhei de azul, preto e vermelho ao mesmo tempo? Olha lá, se vocês observarem, foi esse triângulo aqui, ó. Então, essa região triangular satisfaz, tá? Esse sistema de inequação aí, ó. Tá? Isso realmente é um exercício dissertativo, tá? Tenho que ter todo esse cuidado aí para resolver, tá bom? A minha resposta, então, seria essa parte rosa, que é a intersecção das três inequações, ok? E o último exercício, parecido com esse, tá?
nós vamos também trabalhar em forma de problema, certo? Então, vamos lá. Exercício do Enem. Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando o conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y, pertencente ao conjunto dos números naturais, cartesiano natural, natural, tal que... Agora eu quero as opções, tá? Então, veja lá. Para construir tal imagem, tá? Eu preciso, igual ao anterior, dá para perceber que aqui eu tenho uma reta, tá? Ó. Que reta é essa, tá? Percebem que ela passa por 0, 0, 5 e 5 e 10, 10, certo? Ó, e ela passa pela origem, certo? Então, que reta nós teremos aí, tá? Ó, ela passou pelo ponto 0, 0 e 10, 10. Para construir essa reta, eu já sei que é uma reta que passa pela origem, tá? Então, como que eu vou construir esta reta, tá? Eu vou usar os pontos 0, 0 e quem mais? E 10, 10, tá? Toda reta de equação é ax mais by mais c igual a 0, tá? Como eu tenho aí uma reta que passa pela origem, tá? Eu sei lá, ó, se aqui é o ponto 10, 10 e 0, 0, se eu substituir 10 para x e 10 para y, eu sei que a minha reta de equação, ó, é x menos y igual a 0, tá? Porque passa pela origem, certo? Bom, então, como que eu vou saber que pontos que nós pintamos aí, tá? Então, ó, se ela é uma reta que passa pela origem, eu escolho um ponto qualquer, tá? Se eu escolher, por exemplo, o ponto 1, 0, 1 para x e 0 para y, 1 menos 0 é igual a 1, certo? Então, eu sei que, tá? O ponto que pertence, o semiplano que pertence a esse ponto é positivo, tá? E o outro é negativo. Então, ó, o semiplano que contém esse ponto é positivo. E o outro é negativo, tá? Então, o que que acontece, ó? Esse semiplano seria positivo e esse é negativo. Como pintou, ó, o ponto 1, 0 tá aqui, tá? Como pintou para cá, pintou o lado positivo. Então, essa inequação ficaria x menos y maior ou igual a 0. Ok? Bom, o que eu usei do x? O x eu usei o intervalo de 0 a 10, não é isso? Usei o 0 e usei o 10. Então, x seria maior ou igual a 0, menor ou igual a 10. O que eu usei do y? Também, ó, um intervalo de 0 a 10. O que eu usei do y? Maior ou igual a 0, menor ou igual a 10. Então, agora, eu vou chegar à conclusão. Qual conclusão que eu posso chegar, tá? Que o y e o x está no intervalo de 0 a 10. Então, qual seria a alternativa em que o x e o y estão no intervalo de 0 a 10? O item B.